de santidade. Amém? Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versos de número 14 em diante. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse, King James: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu os trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando eu terei de sofrer? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque na verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direi a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa, aleluia, senão pela oração e pelo jejum. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos em um momento especial da ministração da Tua Palavra. Queremos Te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido gracioso e generoso e abastecido o Teu povo através da Tua Palavra. E eu Te oro nesta noite, fala conosco uma vez mais, mostrando-nos que existe libertação e cura para os oprimidos, através do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. Meus irmãos, temos um texto da parte de Deus, narrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, que vai nos mostrar, meus irmãos, um dos relatos de Jesus, em que ele atuou através da sua palavra contra as forças das trevas, através do Evangelho. O texto diz, meus irmãos, que a multidão se aproxima, chegando à multidão, melhor dizendo, um certo homem, um pai desesperado. Ele tem um filho que está opresso e torturado por uma opressão espiritual, por um espírito imundo. E a Bíblia diz que ele, sem saber a quem recorrer, ele vai até os discípulos de Jesus. Só que os seus discípulos, ou os discípulos de Jesus, eles não puderam curá-lo. Houve uma incapacidade naqueles discípulos de trazer cura para aquele homem que estava desesperado pelo seu filho, que estava dentro ou debaixo dessa opressão espiritual oriunda das trevas. A Bíblia diz que quando ele chega até Jesus, ele clama por misericórdia. E ao clamar por misericórdia, ele diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois ele é lunático, ele padece, ele sofre muito, muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. E eu procurei os teus discípulos
para que fosse instrumento de cura, e eles não puderam curá-lo. E Jesus, ele confronta aquela geração, da qual os discípulos estavam inclusos, e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando eu terei de sofrer? Trazei-mo aqui. E a Bíblia diz que Jesus, ele repreendeu o demônio: sai dele. E desde aquela hora que Jesus repreende aquele demônio, o menino ficou curado para a glória de Deus. Quando o incidente da opressão e da libertação de Jesus passa, a Bíblia diz que os discípulos foram até Cristo para interrogá-lo e perguntar: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Por que nós não tivemos a oportunidade de oferecer cura e libertação para esse jovem que precisava dessa cura, ou de nós como um instrumento de cura? E Jesus, ele foi bem confrontador, bem claro. Ele disse: por causa da incredulidade de vocês. Na verdade, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda, vocês vão dizer a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido, e nada, foi Jesus quem disse, nada será impossível para vocês. Aí Jesus termina a narrativa dizendo: essa espécie não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. A temática que quero trabalhar nessa noite, meus irmãos, e trazer ao coração de vocês, fala sobre essa libertação e cura que Jesus, ele tem para os oprimidos através do Evangelho. Libertação e cura para os oprimidos através do Evangelho. Nós temos um homem oprimido pelas trevas, nós temos um homem que é torturado por um espírito imundo, nós temos, meus irmãos, um jovem que ele é tão atormentado que ele não consegue ter um senso de discernir entre água e fogo, e ele se joga ao fogo, se joga à água, e a Bíblia diz que um grande tormento e sofrimento está sobre a vida daquele homem. E quando ele está diante dessa opressão, diante dessa opressão oriunda do espiritual, de uma opressão maligna, de algo demoníaco sobre a vida dele, a Bíblia vai mostrar de forma muito clara a incapacidade dos discípulos, que embora possuíssem fé, mas eles não conseguiram trazer cura e libertação para aquele jovem. E aqui a gente entra numa questão muito importante, que é essa incapacidade da igreja, muitas das vezes, de ser, meus irmãos, uma comunidade terapêutica. E aqui eu quero abranger de uma forma muito ampla os corações, porque o texto ele fala de algo maligno, o texto ele fala de algo oriundo das trevas, o texto ele fala de um espírito imundo. Mas o princípio em que nós encontramos os discípulos é um princípio de incapacidade. Eles não puderam ser um instrumento de cura para a vida daquele jovem pela incapacidade que eles tinham diante daquela situação. E aqui, queridos irmãos, essa incapacidade muitas das vezes da igreja de ser uma comunidade terapêutica, porque às vezes nós terceirizamos algumas responsabilidades que Deus entrega para a vida de cada um de nós. Não, essa coisa de cura de opressão, essa coisa de trazer uma palavra de restauração, isso é coisa só do pastor da igreja, isso é coisa só de um grupo de pessoas seletas. E na verdade nós, meus irmãos, como característica, nós somos uma comunidade, ou deveríamos ser,
ou devamos ser uma comunidade terapêutica que traz cura, que traz restauração, que traz libertação para aquele que chega oprimido através dessas portas. E será que às vezes nós não estamos correlacionados a essa atitude dos discípulos, tomados de uma incapacidade de trazer uma palavra de restauração e de cura, preocupados apenas com o nosso culto individual, preocupados apenas, não, eu vou para a igreja hoje, eu não quero papo com ninguém, eu vou entrar, vou sair, vou para casa, e ainda tem aqueles que ainda avisam a mulher, não, olha, terminar, não quero conversa com ninguém, vamos para casa. Não, irmãos, a igreja é uma comunidade terapêutica. Aqui, meus irmãos, existe um instrumento de cura para a vida das pessoas. A palavra que você vive, que você recebe, que você profere, ela pode ser um instrumento para a vida de alguém que chegou nessas portas, muitas das vezes desesperado, desanimado com a vida, muitas das vezes, irmãos, até com desejos suicidas. Quantas vezes, meus irmãos, ao longo desses anos, terminando cultos, ou em algum momento alguém entra, pastor, ou depois no final do culto, olha, eu até pensei em dar cabo à minha própria vida, mas a palavra de cura chegou sobre a minha vida e sobre a minha casa, e através desta palavra de cura, eu estou de pé, estou restaurado e restaurada para a glória e para o louvor do nome poderoso de Jesus. Pastor, eu não acredito que o negócio aconteça dentro da igreja. É porque você não se envolve e talvez não conheça o que é ser igreja. Ser igreja, irmãos, não é abrir mão das nossas limitações. Ser igreja não é colocar o S do super-homem e achar que você é um super crente. Nós somos falhos, temos debilidades, as nossas emoções muitas das vezes são abaladas. A gente, irmão, às vezes está que nem aquele pedalzinho da bicicleta. Tem dia que o ânimo está lá em cima, tem dia que você está desanimado lá embaixo, tem dia que as suas limitações são mais aparentes, tem dia que você não consegue nem sorrir. Muitas das vezes, irmãos, a fisionomia do nosso rosto, ela fala muito. Muitas das vezes, quando nós olhamos para cada um de nós, a gente consegue perceber, e a fisionomia do nosso rosto é perceptível. Às vezes você não falou nada, mas o seu rosto, ele transparece. Não, hoje o irmão, ele está meio raivoso. Hoje aquela irmã, ela está muito desanimada. Hoje ele está triste, ele está com cara de que chorou, ele está precisando de provisão. E a gente precisa entender, irmãos, que a igreja, ela não pode ser tomada de incapacidade para curar esses oprimidos que chegam na igreja e na casa de Deus. Quem pode dizer amém nesta noite? Os discípulos são tomados por essa incapacidade. E às vezes, irmãos, preste atenção, olhe para cá. E às vezes, Deus coloca desafios durante a nossa semana. Quantas pessoas Deus coloca diante de você durante uma semana? Quantos familiares Deus coloca diante de você? Que às vezes você chega próximo, você já sente uma carga negativa. Aquele companheiro de trabalho, aquela companheira lá no trabalho, aquele amiguinho lá da escola ou lá da faculdade, um vizinho, alguém que de repente você se aproxima e você sente que existe alguma coisa que precisa ser feito como comunidade terapêutica. Aquele homem vai até Jesus porque ele está angustiado. A angústia daquela família faz ele procurar os discípulos de Jesus, mas eles são incapazes de resolver o problema. E quando os discípulos de Jesus não conseguem resolver o problema, a família daquele homem, a angústia da casa e da família daquele homem, a desesperança dele, o leva até buscar uma ajuda de Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele fica tão surpreso, porque o contexto do texto dá a entender que Jesus esperava que os seus discípulos curassem a vida daquele homem.
Meus irmãos, há muita gente precisando de cura. Há uma demanda muito grande nesses dias de pessoas que estão precisando de cura. E muitas das vezes a gente está desviando o nosso foco das coisas mais relevantes e principais. E estamos preocupados às vezes, irmãos, com o nosso ego, com o nosso nome, com o nosso cargo, com as nossas projeções pessoais, com o nosso projeto de vida pessoal. Há muita gente precisando de cura, há muita gente precisando de uma palavra de ânimo, há muita família angustiada, desesperada, há muita gente precisando, irmãos, que nós sejamos um instrumento de cura para a vida dessas pessoas. Há muita opressão espalhada, e se você pensa que às vezes essas opressões são apenas externas, fora da igreja, é bom você começar a olhar um pouco mais para o lado e começar a perceber que há alguém angustiado dentro da igreja, perto de você, que está precisando de uma palavra de cura para a glória do nome do nosso Jesus. Os discípulos são incapazes. Quando os discípulos se demonstram incapazes, aí entra a intervenção divina. Repita comigo: intervenção. Diga mais forte: intervenção divina. Irmão, quando a angústia do homem chega até Jesus, ele confronta os discípulos. Preste atenção, irmão, nem sempre a palavra de Jesus será uma palavra que vai massagear o seu ego, nem sempre. Em alguns momentos a palavra de Jesus vai confrontar você. O evangelho, irmãos, não é para nós nos sentirmos bem. O evangelho é para nós sairmos aqui confrontados com a verdade da palavra. Jesus olha para os discípulos, ele olha para aquela multidão, e ele vai dizer: geração incrédula e perversa. Eu queria que você parasse um pouco para pensar nisso. Eu queria que você parasse um pouco para meditar nessas expressões de Jesus. Imagina Jesus entrando aqui, irmãos, nesse templo. E ele chegou para fazer uma auditoria no nosso coração e de nós como igreja. Foi algo até que foi tratado hoje na nossa CBO. Que palavras Jesus manifestaria a nós diante do cenário que eu e você estamos vivendo? Para que eles não me toquem, se Jesus dissesse assim: geração incrédula e perversa, alguns diriam assim: essa palavra que saiu da boca de Jesus não é de Deus. Mas em alguns momentos Jesus ele precisa chacoalhar a vida da gente, irmão. Tem momento que Jesus precisa confrontar a vida da gente. Ele chega para aquela incapacidade dos discípulos, ele vai dizer: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei contigo? Trazei-mo aqui. Eles trazem o menino, o moço, o jovem. Quando trazem o jovem para Jesus, ele intervém de forma divina. E quando ele intervém com uma única palavra, ele repreende o demônio, a opressão maligna que está nele. E a Bíblia diz que através daquela repreensão, o demônio sai dele. E desde aquela hora, o menino ficou curado para a glória do nome de Jesus. Quando o demônio sai, a opressão vai embora. Quando a restauração, a libertação e cura chega, naquele momento é restaurado a sanidade mental daquele moço. Aquela cura gera algo nos discípulos, de forma que eles ficam maravilhados. E ao ficarem maravilhados, a Bíblia diz, meus irmãos, que eles se aproximam de Jesus. E aqui Jesus ele dá uma lição de fé.
quando ele dá essa lição de fé, ele vai mostrar aos discípulos que o Evangelho, ele deve ser na nossa vida uma expressão da autoridade de Jesus. O Evangelho que curou aquele lunático, ele revela, meus irmãos, que somente Jesus, ele tem uma autoridade sobre o poder das trevas. Que somente Jesus, ele tem poder para trazer às nossas vidas uma restauração e libertação completa, aonde nós temos a oportunidade de ver, queridos irmãos, que o nome do Senhor pode ser glorificado através da nossa ministração, através da pregação do Evangelho. Jesus, ele também vai trazer uma lição preciosa: a importância da oração. E quando Jesus fala de oração, e quando Jesus está falando de oração para nós no seu aspecto prático, Jesus está dizendo, meus irmãos, a respeito da oração, não é só aquela oração que nós acordamos pela manhã, rapidamente oramos e pedimos para Deus abençoar o nosso dia, não. Jesus está falando de oração no seu aspecto mais disciplinado, de separar um período específico para a oração, de separar um tempo para Deus, de separar um tempo para o Senhor, de separar um tempo onde nós podemos desfrutar da sua presença. Eu não estou falando do tempo que a gente senta para aprender teologia, eu não estou falando do tempo que a gente senta para ler algum livro apenas, não. Eu estou falando de um tempo que a gente se gasta através da oração e busca a presença soberana do nosso Deus. Esse é o tempo que nós temos, meus irmãos, aonde Deus, ele vai liberar uma autoridade sobre as nossas vidas. E essa autoridade é uma autoridade impessoal, mas não é uma autoridade que parte de mim, que emana de cada um de vocês. É uma autoridade que emana do nome precioso de Jesus sobre as nossas vidas. Vocês já perceberam, irmãos, que às vezes quando surgem as nossas necessidades de cura, as necessidades de restauração, as necessidades de libertação, muitas das vezes a gente recorre a todos os recursos terrenos e se esquece que nós temos esse recurso espiritual, que nós temos esse recurso dos céus, e nos esquecemos que nós temos esse recurso da presença de Deus, que você pode dobrar o joelho e buscar a presença do Senhor. Wesley Duell, que foi um grande missionário, ele escreveu um livro muito antigo, que eu nem sei se ele existe mais, se ele é editado, onde ele vai falar: toque o mundo através da oração. Você pode tocar o mundo, você pode tocar pessoas, você pode tocar em situações, você pode, meu querido, ser co-participante junto com Cristo na autoridade dele através da oração. Se você estiver de joelhos dobrados, você pode percorrer toda esta terra através da oração e ver o seu Deus estender as mãos e curar e restaurar e libertar pessoas que estão precisando de cura para a glória do seu santo nome. Jesus vai dizer: essa casta ou essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui nós temos outras coisas implicadas também. É a ideia da luta espiritual ou da batalha espiritual. Todos nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Todos nós estamos envolvidos em uma luta espiritual. Existe uma batalha, irmão. Existe uma luta espiritual. É por isso que nós precisamos ser dependentes de Deus através da oração. Você sabia que essa batalha espiritual, ela existe? E que muitas das vezes o diabo, ele tenta desanimar a sua vida de oração. E às vezes você não entende: pastor, eu estou desanimando na oração e não estou entendendo. E muitas das vezes você está enfrentando uma batalha espiritual. Porque a gente precisa entender
que na batalha espiritual, o elemento da oração, muitas das vezes, meus irmãos, a gente vai orar em forma de batalha. Que o efeito da oração é mais poderoso do que a emoção que nós recebemos durante a oração. Às vezes você está numa vigília de oração e está aquela luta, é o sono, é a batalha espiritual. Mas quando termina, que você descansa, você vai perceber que o efeito daquela oração foi algo poderoso sobre a sua vida. Todos nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. Todos nós, meus irmãos, estamos enfrentando uma luta contra as forças das trevas. Quando se fala em família, nós estamos falando de uma instituição que ela tem sido um alvo de batalha espiritual constante. Há muitas famílias que não têm mais aquela liberdade espiritual, porque estão debaixo de batalha, de lutas espirituais. São cônjuges que não conseguem viver a plenitude de Deus no seu casamento. São famílias onde o lar deveria ser um ambiente de harmonia e de amor. Ele se transforma em ringues, aonde os cônjuges ou os membros dessa família se degradeiam, lutam entre si e acabam perdendo essa luta e essa batalha espiritual. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer a cada um de nós que ainda existe libertação e cura para toda a opressão e toda a batalha espiritual que vem contra os nossos lares. Que nós vamos clamar por Deus esta noite através da palavra, para que o Senhor Ele possa trazer libertação e cura para dentro do nosso lar e para dentro da nossa família. Porque quem sabe nessa noite você chegou aqui dizendo: pastor, eu estou enfrentando uma luta enorme dentro da minha casa. É uma luta com membros da minha casa e da minha família. É uma luta com irmãos, com irmãs. É uma luta com gente da minha casa. É uma batalha espiritual constante. Mas há um Deus que cuida da sua casa e da sua família. Há um Deus que te trouxe aqui nesta noite para te dizer que existe restauração e cura. E que você, como discípulo, vai estar preparado para as demandas que Deus permitir chegar até você. Essa história termina, antes de nós orarmos, com um lunático que não tem mais onde recorrer e que através do nome poderoso de Jesus ele foi liberto de toda e qualquer opressão. Queridos irmãos, nós somos discípulos do Mestre. Nós estamos, meus irmãos, nos últimos momentos dessa igreja aqui na terra. Nós estamos vivendo os últimos momentos antes do arrebatamento da igreja. Nós estamos, meus irmãos, numa luta espiritual ferrenha. Há espíritos imundos que lutam contra a igreja e contra o nosso lar. Há espíritos imundos que tentam atrapalhar o ambiente harmonioso da sua família. Há espíritos imundos que lutam espiritualmente para atrapalhar a ideia de comunhão na comunidade espiritual. Há espíritos imundos, meus irmãos, que muitas das vezes geram incredulidade no nosso coração, impedindo-nos de ter fé para acreditar que somente Jesus ele tem poder e autoridade sobre o poder das trevas. Há espíritos imundos querendo tirar de nós esse desejo de santidade,
esse desejo de nos separar para o Senhor, há espíritos imundos fazendo com que você não resista às tentações e caia nas tentações do diabo. E caindo nas tentações do diabo, você não tem autoridade, não tem poder de se erguer e de se levantar e ser uma autoridade no mundo que Deus colocou você e diante do cenário que você foi colocado para ser relevante naquele contexto que você está inserido. O Senhor está nos chamando nesta noite. Essa casta, ela não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Eu queria convidá-los a estar de pé nesta noite. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos. Deus está nos dando uma oportunidade ímpar de estar na sua casa. Que nós não sejamos esses discípulos incapazes de estar atentos às enfermidades, à demanda de enfermidades que estão à nossa volta. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho poder para curar. E quem é que tem, meu irmão? Você não tem poder para curar. O único que tem poder para curar é o precioso nome de Jesus Cristo. Eu estou animado nesta noite, meus irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar, nesta noite. Porque um ambiente de cura, ele está liberado e instalado sobre esta casa e sobre a sua casa. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista do seu lar. Um dia alguém chegou e disse: pastor, mas o meu lar é tão cheio de contenda. Eu disse: não desista da sua casa. A contenda vai virar harmonia, a tristeza vai virar alegria, aleluia. O desânimo vai se transformar em ânimo sobre a sua casa. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito de Deus, através do nome poderoso de Jesus, que trouxe libertação e cura para a vida daquele lunático, ele venha sobre a nossa demanda espiritual nesta noite. Ele venha sobre a sua demanda nesta noite. Ele venha sobre essa demanda emocional. Ele venha sobre essa demanda física. Ele venha sobre essa demanda espiritual. Que toda opressão, em nome de Jesus, não resista a este nome poderoso. Porque nós somos uma comunidade de cura. Repita comigo: nós somos uma comunidade de cura. Diga mais forte: de cura. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, diga para ela: eu sou um instrumento de cura para a sua vida. Diga para ela: eu sou um instrumento de cura para a sua vida, aleluia. Se você acredita nisso, levante a sua mão e diga: glória a Deus. Vamos terminar adorando o nome do Senhor nesta noite, aleluia.
Aleluia. Vamos adorar. Você sabia que o Espírito de Deus se manifesta na fala? Se você não abrir a boca, nada vai acontecer. Mas você tem a oportunidade de abrir a boca, louvar, glorificar, cantar. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Adore a Deus. A igreja tem liberdade para adorar o Senhor. Aleluia. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que só a igreja. Aleluia. Adore. Oh, enquanto os instrumentos louvam, se você quiser chegar perto de alguém aí, se você quiser chegar perto de alguém aí, perto da sua esposa, perto do seu marido, se você quiser sair do seu lugar e quiser chegar perto de uma irmã, o Senhor, Ele vai te usar na cura agora. Aleluia. O Senhor vai te usar como instrumento de cura, de terapia para a vida de alguém agora. Sai do seu lugar e vai lá, em nome de Jesus. Coloca a mão no ombro dela. Uma irmã pode procurar uma irmã, um irmão pode procurar um irmão, e nós temos a oportunidade de orar neste momento. Ora por ele, ora por ela agora, vai, em nome de Jesus. Tenha liberdade de orar agora, em nome de Jesus. Senhor, nesta noite, enquanto os instrumentos adoram com esta melodia, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, no meio dos obreiros, senhoras, no meio da igreja, aonde tiver uma enfermidade agora, meu Senhor da glória, o Senhor tem poder de repreender nesta noite, em nome de Jesus. Vai, ora
por ele agora, em nome de Jesus. O Senhor tem autoridade para repreender esse mal agora. O Senhor tem poder de repreender essa depressão e esta ansiedade agora. O Senhor tem poder, Pai querido, de arrancar esta enfermidade física, este problema desta vida agora, em nome de Jesus. Se ligue com os céus agora, porque Deus está nos visitando nesta noite. Deus está visitando o seu povo nesta noite. Aleluia! Deus está visitando o seu povo nesta noite. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Mais uma vez, creio que tu és a cura. Creio que tu és a Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus.